Um dos primeiros e mais importantes filmes do gênero folk horror que lançou base para filmes posteriores como A Bruxa, Midsommar, foi O Homem de Palha, de 1973. Esse filme ele traz o mistério do folclore pagão de religiões antigas em meio à sociedade moderna. Com o desaparecimento de uma menina, o sargento Howe, interpretado por Edward Woodward, vai até uma ilha próxima do continente a fim de investigar a situação. Ao chegar lá, ele descobre uma população que vive à parte dos costumes cristãos que moldam o continente e a sua própria crença católica. Eles possuem festivais próprios que não honram os santos, mas sim os deuses pagãos. Rituais de fertilidade da terra, o folclore de povos antigos é ensinado na escola e as crianças estão ansiosas pela grande festividade que se aproxima, a festa da primavera e a escolha da rainha de maio. Lembrou-se de Midsommar? Tem tudo a ver, não é mesmo? Ninguém da comunidade conhece a garota desaparecida, e o sargento se vê em meio a pessoas que priorizam a alegria, festas, bebedeira, liberdade sexual e a honra aos deuses da terra. Para ele, tudo isso é uma abominação, pessoas loucas e malditas que blasfemam a Deus. O filme contém cenas da nudez da bela Brit Eklund, como uma das sacerdotisas do culto, e a atuação de Christopher Lee, o ex-Drácula, como sacerdote pagão. O horror desse filme acontece justamente quando as crenças antigas pagãs se chocam com os costumes cristãos conservadores. Além da influência real de hippies e grupos em prol da liberdade sexual e feminina dos anos 60 e 70, que desafiavam uma sociedade americana e inglesa cristã, machista e hipócrita. Afinal, as mulheres eram criadas para serem boas donas de casa e servirem aos maridos, enquanto eles, muitas vezes, mantinham suas amantes fora de casa. O filme, além dessa temática dos anos 60 e 70, sofre influência da bruxaria que estava começando naquela época. A nova versão da bruxaria surgira há pouco na Inglaterra com Gerald Gardner e mais tarde veio a ser conhecida como Wicca. Gardner era um folclorista e adepto do nudismo, que misturou a magia cerimonial da Golden Dawn com a Thelema de Aleister Crowley e paganismo de culturas antigas do norte da Europa, criando uma religião de bruxas que praticavam seus rituais nuas nas florestas. Nos anos 70, Alexander criou a Wicca alexandrina, menos discreta que a gardneriana. Alexander se intitulou o Rei das Bruxas e realizava rituais neopagãos nus, promovendo apresentações na mídia, tanto na TV, no jornal e no rádio. A Wicca dizia-se baseada numa religião antiga, que nunca morreu, mas se adaptou até os dias de hoje. Para isso, estudos da arqueóloga Margaret Murray e também do escritor do livro O Ramo de Ouro contribuíram para essa crença, embora hoje se saiba comprovadamente que nunca houve uma religião contínua desde os tempos antigos até agora. Não seria incomum, portanto, toda essa esfera dos anos 60 e 70 influenciarem as temáticas dos filmes, colocando o mistério do paganismo renascido e ousado para assustar uma sociedade que mal acreditava que o homem recém tinha ido à lua, que a feitiçaria estava mais viva do que nunca e próxima de todos eles. Por falar em feitiçaria, no filme O Homem de Palha, nós percebemos uma cena onde aparece a Mão da Glória, um artefato real e cheio de mistério antigo. Acreditava-se que, ao decepar a mão de um bandido que fora enforcado, poderia fazer com que as pessoas numa casa dormissem e não percebessem que um intruso poderia entrar e roubar os seus bens. Para isso, a mão precisava passar por certas ritualísticas, como, por exemplo,
usar a própria gordura do morto nos dedos, transformar esses dedos em velas. Sim, a mão precisava ser acesa com pavios para que então um ladrão pudesse entrar na casa e roubar os pertences sem ninguém perceber nada. Então, essa lenda, ela aparece no filme numa das cenas. O filme O Homem de Palha teve várias versões depois, mas nenhuma delas foi tão boa quanto o original. A trilha sonora é uma música folk e foi preparada bem antes das cenas começarem a ser gravadas. Outras curiosidades e polêmicas a respeito do filme você pode conferir nos links abaixo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Para aqueles que têm muito medo de filme de terror, pode assistir esse tranquilamente. Só comento que tem algumas cenas de nudez exposta, mas fora isso, o filme é bem tranquilo. Por isso eu o classifiquei como um fantasma verde. Se você quer conferir o filme O Homem de Palha, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e depois comente o que você achou de um dos clássicos dos filmes de terror dos anos 70.